acho que ainda não deu pôr do sol. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu estive lá nos CEGs. E aproveitei o ensejo a oportunidade para levar essa mensagem lá também, né? Porque eu estava pronto. E, irmãos, interessante o que está acontecendo neste momento. São 4 pessoas, 4 irmãos, 4 servos de Deus, que vão falar acerca do mesmo assunto, tá? Então, vocês vão ver 4 visões diferentes. Por que isso? Porque não diferentemente da palavra de Deus, é assim também. Se nós pegarmos os 3 evangelhos sinóticos, nós vamos ver características do evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. Da mesma forma, como o Dirceu acabou de exortar, é o mesmo assunto, é o mesmo enfoque. Tanto é que quando for exortado, for falado aqui, vai implicar muito do que ele falou, só que de uma abordagem diferenciada. Isso é maravilhoso para o enriquecimento da nossa igreja e principalmente para a absorção do conhecimento. Amém. E aqui vamos dar início, antes de começar a leitura, eu vou fazer uma breve oração. Vamos só para orações. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para aprender um pouco mais de Ti, Senhor, que o Senhor se possa presente nesse momento, que tudo que for falado aqui seja para o aperfeiçoamento dos seus servos e para a precipitação da sua vida. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço e agradeço por tudo. Amém. Amém. Vamos lá, por definição, reavivamento, já preparem suas Bíblias. Refere-se a um despertar espiritual profundo e genuíno, onde a igreja experimenta uma renovação da vida espiritual, um retorno a Deus por meio do arrependimento e da confissão, e um compromisso renovado com a palavra de Deus e a vontade divina. Vamos lá, vontade divina. O que é a vontade divina? Abram suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Amém? Amém. Ele que encontrou, pode ler. 3:9? Isso, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus, em 1 Timóteo 2,4 também vai falar, se os irmãos quiserem confirmar, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Amém? Amém. Pode ler. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 Pedro, que não se perca, mas que todos chegam ao pleno conhecimento da verdade, e 1 Timóteo também fala a respeito da verdade. Então, a vontade divina é que nenhum se perca, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Concorda? Agora vamos lá. O que é a verdade? João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E também na palavra de Deus está escrito também que santifica-os na verdade, pois tua palavra é a verdade. Só que a palavra, ela está diretamente relacionada e apontando para justamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Justamente o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra de Deus, ela testifica que Cristo é a verdade. Então, o que Deus quer de nós? Qual é a vontade dele? A vontade divina. Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Que nós cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo. O conhecimento
irmãos, ele implica conhecer em profundidade, né? Principalmente nesse contexto. Eu queria que os irmãos lessem também 1 João, capítulo 4, verso 8. Amém. Não conheço a Deus. E Deus é. Então a essência de Deus é o quê? Amor. Eu até peguei um livro aqui, eu estava falando essa escola sabatina dos tempos outrora aí, que nós estudamos. Eu achei interessante, estava lendo as entrelinhas aqui, e estava falando, né, que Deus é amor. Assim lemos em 1 João 4, 8 e 16. E toda a Bíblia dá testemunho dessa verdade. A fé cristã está centrada no amoroso caráter de Deus. O amor está na essência de quem Deus é e de tudo que cremos, e portanto deve estar na essência de tudo o que fazemos. Consequentemente, a nossa compreensão deste amor influencia inteiramente a nossa fé e prática. Daqui é a introdução da lição que nós já estudamos anteriormente. Agora vamos lá, dando continuidade. O que caracteriza um verdadeiro reavivamento? Redescoberta da palavra de Deus, que já foi falado, né? Um desejo renovado de estudar, compreender e aplicar os ensinamentos da Bíblia na vida diária. Arrependimento e confissão, também foi falado. Um reconhecimento sincero dos pecados e uma busca por perdão e reconciliação com Deus e com aqueles que foram ofendidos. Irmãos, um detalhe que é interessante, a gente sempre enfatizar algumas características escriturísticas para dar ênfase, embasamento ao que nós estamos lendo. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, verso 13. Filipenses, capítulo 2, verso 13. Porque Deus é quem nos concede a disposição e a realização do que lhe agrada. Amém? Tradução diferente. Querer executar. Tanto querer executar pertence a Deus. Pois sem mim nada podeis fazer. É bom a gente deixar isso em mente. Agora vamos continuar a leitura. Oração prevalecente. Um envolvimento fervoroso e consistente com oração, buscando Deus em busca de orientação e capacitação e direção. Por que é tão enfatizada a oração, a redescoberta da palavra de Deus, um relacionamento com a palavra de Deus? Por quê? Abram suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor e o Espírito. Lá em Terra Preta eu já não posso falar, porque se eu falar o pessoal já acha que é muito clichê, porque eu falo muito a respeito disso. Mas aqui eu tenho já a liberdade de falar. Pela contemplação, irmãos, nós somos transformados. Pelo relacionamento com Deus. O reavivamento, ele implica um relacionamento com Deus, mas não só com o nosso Deus, e sim com o nosso próximo também. E no decorrer da nossa leitura nós vamos entender em profundidade isso. Preparação para a segunda vinda de Cristo. Um senso de urgência e um desejo de preparar o povo de Deus para a volta de Jesus, através da proclamação do Evangelho e da demonstração do amor de Cristo. Já foi falado também a respeito do evangelismo, né, dessa busca que nós temos, desejo de escutar a vida de Jesus e levar a mensagem às pessoas. O reavivamento não é um evento isolado, mas um processo contínuo. É um convite para uma jornada de transformação espiritual, onde a pessoa se aproxima cada vez mais de Deus, da sua vontade. E onde a igreja, como um todo, se torna um reflexo do caráter de Deus. Vamos começar a prestar atenção nos detalhes. Como um todo. Não adianta um ou outro, uma meia dúzia. Tem que ser um todo. Tem que ser a igreja. A igreja é unidade. Amém. Unidade. Se não houver unidade, não há derramamento do Espírito Santo.
Eu até vou apontar aqui uma leitura interessante. No Pentecostes, Atos capítulo 1, verso 14. Vamos dar uma leitura do Pentecostes. Atos capítulo 1, versículo 14. E todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Perseverar, manter-se firme e constante em uma ação, sentimento ou resolução, mesmo diante de obstáculos. Unânimes, consenso total, onde não há discordância, uma situação onde não há divergência de opinião. Ellen White diz assim: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. A importância do reavivamento em nossa igreja. Como a igreja do tempo do fim, entende-se que um verdadeiro reavivamento é essencial para a conclusão da obra de Deus na terra, para a preparação do povo, para a volta de Jesus. É um chamado para que cada membro da igreja se renda ao poder transformador do Espírito Santo e se torne um instrumento para levar a mensagem do Evangelho ao mundo. A palavra de Deus dá testemunho de Jesus. O Espírito Santo também dá testemunho de Jesus. O Espírito Santo leva-nos a uma experiência mais profunda com Jesus por meio de sua palavra. O propósito do Espírito Santo no reavivamento não é primeiramente manifestar-se a si mesmo mediante sinais e maravilhas sobrenaturais, mas exaltar Jesus por meio de sua palavra. O batismo do Espírito Santo não tem a ver com o nosso poder para realizar grandes milagres. Tem a ver com o poder de Deus para transformar nossa vida. Amém. Glória a Deus. Isso é o que significa reavivamento. A palavra de Deus provê um alicerce ou fundamento para todo reavivamento genuíno. A nossa experiência brota da compreensão da palavra de Deus. Do verdadeiro reavivamento que os servos do Senhor passam a manifestar os frutos do Espírito. E pelos seus frutos os conhecereis, irmãos. Os irmãos já ouviram muito essa passagem, Mateus 4, acho que Mateus, se não me engano, Mateus 4, 16. Irmãos, vamos ler agora qual é o real fruto do Espírito. Muitas vezes as pessoas falam, pelos seus frutos os conhecereis. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos ler os frutos do Espírito. É muito bom nós termos em mente isso daqui. Gálatas 5, 22. Amém? Amém. Podem ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há. Amém. Quando nós conhecemos o cristão, nós temos essas características manifestas na vida dele. Quando ele passa a manifestar isso, nós estamos aqui no aprendizado, no processo de santificação, que leva muitas vezes toda uma vida, né? Todos nós aqui vamos passar por altos e baixos na caminhada cristã. Esse mundo perece do mal, né? Nós vivemos aqui, nós temos esse problema. Enquanto nós não formos glorificados, nós vamos ter esses altos e baixos. Nós temos uma dualidade dentro da nossa natureza, né? O corpo, a carne contra o espírito contra a carne. Então essa luta é constante, diária. A entrega é constante também e diária. Só que para nos auxiliar, principalmente no crescimento espiritual e na unidade da fé, nós temos a nossa irmandade, que é o quê? Uma família espiritual, uma família em Cristo Jesus. São pessoas que nós temos que ter um apreço muito grande e crescermos em relacionamento com elas para que nós possamos nos aperfeiçoar uns dos outros na palavra de Deus. Que assim as pessoas lá fora vão começar a nos enxergar com outros olhos. Vão ver a igreja adventista como uma igreja militante diferenciada. Uma igreja que manifesta o verdadeiro caráter de Deus. Amém. Esse caráter de Deus é o que as pessoas estão precisando lá fora. Muitas vezes, nossas igrejas, elas está acontecendo isso. Não é só aqui, irmãos.
na nossa área, estive em outras igrejas, a igreja adventista está perdendo uma membresia de uma maneira até meio significativa. Tem quartas-feiras que já não tem culto em muitas igrejas. Isso daí não é de agora, já vem se empurrando de uma longa data. Nós temos que estar atentos para isso, porque quer queira, quer não, muitas vezes as pessoas não estão nessas cadeiras aqui sentadas conosco por culpa nossa. Eu estou dizendo por mim mesmo. Nós temos que ter esse zelo, esse carinho, esse apreço pelas pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o amor de Deus. Se Deus nos ama da forma como Ele ama, nós não temos que ter um amor tão diferenciado assim, temos que ser semelhantes a Ele. Então nós temos que amar, mesmo mediante as divergências, unidade na diversidade. Querem reavivamento? Comecem a se relacionar, comecem a orar uns pelos outros, comecem a crescer em unidade, comecem a confraternizar, aí vocês vão ver o reavivamento. Aí aquelas pessoas que estão lá fora vão começar a voltar, aquelas pessoas que saíram vão começar a voltar para esses bancos, vão começar a voltar nesses bancos. As pessoas que ainda não conheceram vão estar aqui presentes também. Essa é a base do verdadeiro reavivamento. Essa é a base, na verdade, não de religião, mas de cristianismo. Falta muito cristianismo em nós. Nós estamos, como o próprio irmão José falou, religiosos. E o cristianismo? Pequenos Cristos, nós temos que refletir o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é amor. Eu fui persuadido por uns mestres em teologia e falou para mim, você está entrando num contexto mais sistemático. Teologia sistemática. Jesus Cristo era humanista. Nós temos que pensar no nosso próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo, como a gente mesmo. Nós estamos amando o nosso próximo como nós mesmos. Às vezes por coisas úteis, coisas ínfimas, coisas superficiais, nós deixamos de nos relacionar com o nosso próximo. Por causa de divergência de opinião, nós temos criamos essas incógnitas, essas ignomínias. E o que acontece? As pessoas lá fora elas começam a reparar. Poxa, isso não pode acontecer. Nós temos que nos unir. Como fala, unidade na diversidade. Nós podemos ter divergências de opinião em vários aspectos, porque a opinião particular de cada um é tranquila, a gente tem liberdade de opinião. Só que nós temos que ter um senso comum. Agora eu peço aos irmãos para abrirem suas Bíblias em 1 João, capítulo 4. Primeira João, capítulo 4. Vamos lá. Verso 7. Eu vou ler aqui, tá? Aí vocês vão acompanhar. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e ele conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito para o mundo, para que vivêssemos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele, também nós somos desse universo.
nós somos desse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disse amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que ele, aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Amém. Amém. Aqui tem um outro texto aqui, interessante. Quantas vezes, por falta de domínio próprio, os que se dizem cristãos abrem a porta do adversário, divisões e até amargas dissensões que infelicitariam qualquer comunidade mundana, são comuns nas igrejas, porque há tão pouco esforço para controlar os sentimentos errôneos e reprimir toda a palavra de que Satanás se possa aproveitar. Assim que surge uma discórdia de sentimentos, a questão é exposta diante de Satanás para sua inspeção, sendo-lhe oferecida a oportunidade de usar sua sabedoria e habilidade de serpente para dividir e destruir a igreja. Grande prejuízo há em toda dissensão. Os amigos pessoais de ambos os lados tomam partido ao lado de seus respectivos amigos, e assim abrem-lhes mais uma brecha. Nós temos que nos blindar. O nosso relacionamento pessoal, a unidade, o crescimento e unidade da igreja é essencial tanto para o batismo do Espírito Santo, para o crescimento da nossa obra e a propagação do Evangelho. Sem esse relacionamento interpessoal de unidade, essa unidade da diversidade, não vai haver derramamento do Espírito Santo e muito menos derramamento. Irmãos, essa não é uma crítica, não é um puxão de orelha, é um alvo para nós pensarmos. Tudo que foi lido aqui foi tirado da palavra de Deus. Essa é a mensagem dessa noite. Deus abençoe a todos, que nós possamos viver em unidade e refletir a respeito de todas as mensagens que serão passadas aqui esta noite. Cada um com sua característica, assim como os evangelhos sinóticos anteriormente, cada um com seu ponto de vista peculiar, sua característica, né, de transmitir a mensagem para enriquecimento do conhecimento dos irmãos, para que nós possamos ser aperfeiçoados para toda boa obra. Deus abençoe a todos. Amém.